Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes. Que esta seja uma semana de bênçãos e muita clareza para todo mundo. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo que funciona, assim, como um epílogo para um dos livros mais intensos da Bíblia. Estamos falando do capítulo 52 de Jeremias. Isso mesmo. E para nos guiar, a gente tem em mãos o texto bíblico e os comentários do teólogo Charles H. Dyer. E a nossa missão aqui é entender a função desse capítulo, né? Exatamente. Porque não é só uma repetição de eventos históricos. Ele foi adicionado por um motivo bem específico. Qual seria? Mostrar que as palavras de Jeremias, tanto as de juízo quanto as de esperança, se cumpriram, tintim por tintim. Perfeito, então vamos desvendar isso. Como a queda de uma nação inteira é narrada e que semente de esperança, assim, é plantada bem no finalzinho. Bom, a história começa com o último rei de Judá, Zedequias. Uma figura trágica. Muito. Ele tinha 21 anos quando começou a reinar e, como o texto diz, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele tomou uma decisão que sela o destino de todo mundo. Se rebela contra o maior poder da época, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que, segundo o comentário de Dyer, é fascinante porque este capítulo é quase idêntico ao relato em 2 Reis, né? Isso. O propósito não é trazer informação nova, mas sim validar as profecias. A rebelião de Zedequias no 9º ano de reinado dá início ao cerco final de Jerusalém. Isso em 588 a.C. E o cerco é brutal. Dura quase 2 anos. O versículo 6 descreve a situação de uma forma muito direta. Qual é? A fome se tornou severa na cidade e não havia pão para o povo da terra. A cidade finalmente cai. E aqui a gente vê o custo humano da desobediência. Zedequias tenta fugir, mas é capturado. E o destino dele é terrivelmente gráfico. Sim, ele é forçado a ver os filhos serem executados. Na sua frente. Nossa! E depois disso tem os próprios olhos vazados. E aí ele é levado acorrentado para a Babilônia, onde morre na prisão. É o fim de uma era de uma forma extremamente pessoal e trágica. Completamente. Com o rei capturado, a atenção se volta para a cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda babilônica, entra em Jerusalém e a destruição é sistemática. Ele incendeia o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas importantes. Os muros da cidade são derrubados, é terra arrasada. E Dyer aponta um detalhe interessante aqui, uma pequena discrepância de datas que os estudiosos gostam de discutir. Sim, Jeremias 52 diz que a queima começou no 10º dia do mês, enquanto 2 Reis fala no 7º dia. Um erro de cópia, talvez? Pode ser. Mas a explicação mais provável é que o 7º dia marca a chegada de Nebuzaradã em Jerusalém. E o 10º? O 10º marca o início efetivo da destruição. Quer dizer, eles levaram 3 dias para planejar o desmantelamento. O que torna tudo ainda mais frio e metódico. Exatamente. Aí, a seguir, a gente tem uma lista detalhada de tudo que foi levado do templo. As colunas de bronze, as bacias, os utensílios. O texto até enfatiza a quantidade de bronze, né? Diz que era tão grande que não se podia calcular o seu peso. Isso. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê a importância profética desse momento. Tem a ver com aquele falso profeta Hananias. Exatamente. Dyer nos lembra do conflito de Jeremias com ele. Hananias tinha profetizado que os utensílios do templo voltariam logo. A mensagem otimista que todo mundo queria ouvir. Claro. Mas Jeremias previu o contrário, que tudo o que restava seria levado, e esse capítulo é a prova final. É o recibo. A profecia de Jeremias se cumpriu ao pé da letra. Cada peça de bronze levada era uma confirmação da palavra de Deus. Ok, então, depois da destruição material, o foco se volta para as pessoas. Sim, os líderes de Judá são capturados, o sumo sacerdote Seraías, o segundo sacerdote Sofonias, oficiais do exército, conselheiros do rei. A elite da nação. Toda ela. Eles são levados a Ribla e executados.
É a remoção de qualquer foco de futura rebelião. E é aqui que o texto lista aquelas 3 deportações específicas com números bem exatos, o que é um pouco confuso. Sim, e essa seção não está no livro de 2 Reis, o que a torna ainda mais interessante. Daí ele explora isso bem. Quais são os números? 3.023 judeus no 7º ano de Nabucodonosor, 832 no 18º ano e 745 no 23º ano. Mas esses números parecem pequenos, certo? Outras passagens falam de milhares de pessoas. Exatamente. E é aí que entra a análise. A teoria mais provável é que essas não foram as grandes deportações de 597 e 586 a.C. Mas sim deportações menores. Isso, talvez secundárias ou mais cirúrgicas. E a terceira, em 582, é muito reveladora. Por quê? Pode ter sido uma resposta babilônica à instabilidade na região depois do assassinato de Gedalias, o governador que eles tinham deixado lá. Ah, entendi. Então mostra um controle contínuo, uma remoção sistemática de qualquer um que pudesse causar problema. Exato. Mostra que o processo foi longo e doloroso. Então, depois de 30 versículos de destruição, exílio e morte, o capítulo muda de tom de uma forma, assim, completamente inesperada. É uma das viradas mais bruscas da Bíblia. A narrativa salta 37 anos no futuro. 37 anos, uma geração inteira. Sim. E no 37º ano do cativeiro, o rei Joaquim de Judá, que tinha sido levado cativo antes de Zedequias, é libertado da prisão. Pelo novo rei da Babilônia, Evil-Merodach. Isso. E ele não é apenas solto. Ele recebe um lugar de honra, come na presença do rei e ganha uma pensão diária pelo resto da vida. O que levanta a grande questão. Por que terminar um livro sobre destruição com essa nota de rodapé aparentemente pequena? Essa é a chave. Dyer argumenta que este é o ponto crucial de todo o capítulo. A libertação de Joaquim é vista como as primícias da restauração. O primeiro sinal de esperança. O primeiro sinal de que, assim como as profecias de juízo de Jeremias se cumpriram terrivelmente, as suas profecias de bênção e restauração futura também estavam começando a se cumprir. Nossa, isso é poderoso. Para os exilados na Babilônia, isso era um sinal de que Deus não os tinha abandonado. E mais importante, O quê? que a linhagem de Davi, da qual viria o Messias, não tinha sido extinta. Era a primeira luz no fim de um túnel muito, muito escuro. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Jeremias 52 não é apenas um registro histórico. De forma alguma. É a conclusão teológica perfeita para o livro. Ele confirma a palavra de Deus através de Jeremias nos 2 sentidos. Exato. Confirma que o juízo pela desobediência foi real e completo, Sim, mas que a promessa de esperança e restauração também era igualmente real e já estava em andamento. Fica uma reflexão final, então. A esperança para toda uma nação não recomeçou com um grande milagre ou um retorno em massa. Não, começou de forma bem pequena. Começou com um ato de graça a um único indivíduo, um rei cativo por décadas. o que isso nos ensina sobre como a esperança muitas vezes se manifesta. Talvez não em grandes eventos, mas em pequenos e inesperados gestos de bondade. Gestos que sinalizam que um novo começo é possível. Deus abençoe todos os ouvintes.